Pessoal, bom dia. Estou aqui para explicar novamente a lei dos senos para vocês. Já passei no quadro para vocês essa matéria. Vou dar uma retomada aqui explicando a lei dos senos e resolvendo esse exercício inicial em que era preciso a gente medir essa distância entre esses dois postes, mas por causa desse lago a gente não consegue fazer essa medição direta. Então aqui alguns engenheiros, o que eles fizeram? Esse engenheiro veio, ficou fixo nesse ponto que a gente chamou de O. Aí ele consegue, através de um aparelho, medir esse ângulo aqui entre esse poste e o outro poste, que ele consegue medir, deu uma medida de 120 graus. Depois outro engenheiro veio e mediu a distância dele até esse poste, que deu 100 metros. E aqui depois um outro engenheiro veio até esse poste, esse primeiro poste, olhou o engenheiro e esse poste mediu um ângulo de 45 graus. A partir dessas medidas que a gente encontrou, esses dois ângulos e essa distância de 100 metros, a gente consegue encontrar essa distância D, que é a distância entre os dois postes. Como que a gente vai fazer isso? Através da lei dos senos. Porque quando é um triângulo retângulo, a gente consegue usar direto seno, cosseno e tangente. Esse triângulo ele não é um triângulo retângulo, então a gente vai precisar usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos quando não for triângulo retângulo. Nesse caso, com essas medidas, eu vou utilizar a lei dos senos, que ela diz que em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. O que isso significa? Vamos aqui no caderno. Se eu tenho um triângulo ABC aqui, então, esse a gente chama de ângulo A, que está no vértice A, esse ângulo B, que está no vértice B, e esse de ângulo C, maiúsculo aqui com o chapéuzinho, que está no vértice C. E a gente vai ter que sempre o lado oposto ao vértice A gente pode chamar de Azinho, o lado oposto ao vértice B a gente pode chamar de B minúsculo, certo? E o lado oposto ao vértice C a gente pode chamar de Czinho, C minúsculo. Então o que a lei dos senos diz? Que quando eu pego qualquer lado desse triângulo e divido pelo seno do ângulo oposto, as medidas vão ser iguais. Então, quando eu pego A sobre o seno do ângulo A, que é o ângulo oposto, que enxerga esse lado A, é igual B sobre o seno do ângulo B, que é o oposto, que é igual a C sobre o seno de ângulo C. Nos exercícios, a gente às vezes nem vai precisar saber quem é A, quem é B e quem é C. O que eu preciso saber é que sempre que eu pego um lado e divido pelo seno do ângulo oposto, vai dar igual. Então, por exemplo, aqui eu posso usar, não preciso usar os três de uma vez, até porque nesse exemplo aqui, se a gente fosse usar os três, eu não tenho esse lado, eu ficaria esse sobre esse x sobre esse outro ângulo que eu consigo até achar, mas aí ficaria duas incógnitas. Então a gente usa de 2 em 2, que eu vou usar esse D com 120 e o 100 com 45. Então a gente pode usar de 2 em 2. Por exemplo, a gente pode usar só o A sobre seno de A é igual B sobre seno de B, ou A sobre seno de A e C sobre seno de C, ou ainda B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C. Como eu disse, a gente pode usar de 2 em 2, da maneira que me convenha para achar o valor que está precisando. Como eu disse, não preciso nem saber quem é A, quem é B e quem é C, dependendo do exercício. Por exemplo, no exemplo inicial ali, a gente tem um triângulo mais ou menos assim, onde aqui o engenheiro ficou aqui nesse ponto que a gente chamou de ponto O, no caso ali,
ele mediu esse ângulo, que é 120 graus. Depois o engenheiro veio dele até aqui e mediu 100 metros. E depois veio aqui, olhou, observou o engenheiro e esse outro poste e mediu 45 graus. Porque não consigo medir direto essa distância por causa do lago que a gente tem aqui, que é esse exemplo aqui, certo? Então o que a gente fez? Nesse caso aqui, até tem aqui uma letra B, se você olhar no livro, e aqui uma letra A, mas eu não preciso pegar, por exemplo, A, chamar isso aqui de A sobre seno de A, esse de D sobre seno de O, no caso, B que é 100 sobre seno de B, eu não preciso disso, eu preciso saber apenas que esse lado D é o lado que eu quero achar, que eu estou chamando de D. Aí então vai ficar D sobre seno de 120 e o 100 sobre seno de 45. Se o 100 estivesse aqui, no caso, eu precisaria desse ângulo aqui, porque sempre é o lado sobre seno do ângulo oposto. Mas aqui já ficou tranquilo para a gente fazer. A gente já pode usar essas medidas direto e já usar a lei do seno, porque eu tenho que achar esse lado e o ângulo oposto a ele eu tenho, que é 120. E aqui o 100 é um lado que eu tenho um valor numérico para não ficar com duas incógnitas, e seno de 45 a gente também consegue achar na tabela. Então aqui a gente vai utilizar a lei dos senos. Então pela lei dos senos a gente vai ter o seguinte: o D que eu quero encontrar é oposto ao ângulo de 120, então vai ficar D pela lei dos senos, um lado sobre o seno do ângulo oposto é igual a qualquer outro lado sobre o seno do ângulo oposto a ele. Que lado que eu tenho? O 100 sobre o seno do ângulo oposto ao 100, que é 45 graus. Então sempre você vai olhar no exercício ou no exemplo que você tem, o lado que você quer achar e ver o ângulo oposto a ele, e o lado que você tem o valor numérico, porque você não pode ter outra incógnita, e o ângulo oposto a ele. Aqui no caso, se o D tivesse aqui, eu teria que saber esse ângulo. Aí daria para achar somando esses dois e achar o terceiro, que a gente vai ver que vai acontecer isso em alguns exercícios aqui para frente. Mas nesse não, já tinha um lado o ângulo oposto, um lado o ângulo oposto. Agora eu vou só substituir o valor do seno de 120 e o do seno de 45 e achar o D, resolvendo aqui, multiplicando cruzado e resolvendo a equação. O seno de 120, 180 menos 120, a gente aprendeu sobre o seno e o cosseno dos ângulos suplementares. 180 menos 120 é 60 e o seno é igual. Então o seno de 120 é igual ao seno de 60. Cosseno a gente vai ver que é menos, que troca o sinal, mas o seno é igualzinho. Então 180 menos 120 é 60, então o seno de 120 é igual ao seno de 60. Então eu posso trocar, a gente tem na tabela, só a gente trocar aqui. Então agora só vamos substituir os valores que a gente tem. O D é a nossa incógnita sobre o seno de 60 ou de 120, que é raiz de 3 sobre 2. É igual, estou repetindo, só vou trocar os valores, 100 sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. A gente vai ver na resolução desse exercício e dos próximos que esse 2 sempre vai poder cancelar quando a gente estiver trabalhando com os ângulos de 30, 45 e 60. Aqui na frente a gente vai ver que a gente vai cancelar ele. Vamos fazer usando ele e cancelando aqui na frente. Então, continuando, D vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes D. E 100 vezes raiz de 3, 100 vezes raiz de 3 sobre 2, 100 raiz de 3 sobre 2. Esse 2 está dividindo, ele passaria multiplicando, ficaria um 2 aqui em cima e outro embaixo, então eu posso cancelar esse 2. Daí a gente vai ver que sempre eu vou poder cancelar esse 2 aqui de baixo. Então ficou raiz de 2 vezes D é igual a 100 vezes raiz de 3, ou 100 raiz de 3.
O raiz de 2 tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar D é igual a 100 raiz de 3 sobre raiz de 2. Como eu já disse para vocês que não me convém deixar essa raiz aqui embaixo, não porque não possa, mas por questões de exercício que vocês vão fazer de vestibular, às vezes a resposta não aparece com a raiz embaixo. Então eu vou cancelar essa raiz daqui de baixo. Como que eu faço isso? Multiplico pela própria raiz de 2, que vai ficar só 2. Então embaixo aqui, quando eu multiplico a raiz de 2 por raiz de 2, vai ficar 2. Só que eu não posso multiplicar só embaixo, tem que fazer tudo que eu multiplico ou divido embaixo, tem que multiplicar ou dividir em cima. Então também em cima também vou multiplicar por raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2, eu multiplico os números de dentro, então vai ficar raiz de 6. Então vai ficar 100 raiz de 6 sobre 2. Como 100 dá para dividir por 2, D é igual a 100 dividido por 2, 50 raiz de 6. Como é uma distância entre dois postos que eu quero achar, é uma distância entre dois objetos, eu não vou deixar 50 raiz de 6 metros, por exemplo. Então, vou fazer uma aproximação. Se você trocar aqui raiz de 6, vai dar 2, alguma coisa, você multiplica por 50. Isso aqui vai dar aproximadamente 122. Só se fazer aí na calculadora, colocar raiz de 6, depois multiplica por 50, vai dar aproximadamente 122,47. Depois vocês podem estar olhando esse exercício aí no livro de vocês, ele está resolvido aí também. Aqui eu só expliquei o passo a passo. Então, como eu mostrei para vocês, eu nem preciso saber certinho quem é A, quem é B, quem é C. O que eu preciso saber é que sempre vai ser o lado sobre o seno do ângulo oposto de cada um deles. Então aqui eu sempre vou olhar o lado que eu quero encontrar, que no caso era D, e o ângulo oposto a ele que era 120, que é o mesmo seno de 60, e o 100, que é o lado que eu tinha, sobre seno de 45. Troco os valores aqui, substituo, faço multiplicação cruzada e vou resolvendo até chegar no resultado final. Beleza? Espero que tenham entendido. Aí qualquer dúvida pode estar mandando mensagem aí no site aí, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Bom trabalho.